Então, estou gravando, tá? A aula. Vocês viram que eu já coloquei as duas lá, as duas últimas aulas lá no YouTube, tá? Para vocês irem seguindo. E hoje a minha ideia é pegar um pouco aquela conversa que vocês ouviram naqueles 2 vídeos que eu coloquei na segunda-feira, que falam um pouco de método, da questão do Goldschmidt, que a gente também já falou bastante desse método Goldschmidt, e que põe um pouco o método Goldschmidt e do Martial Guirou, que eu falei um pouco no vídeo, dentro de uma história da filosofia no Brasil, né? Eu falei um pouco da história da filosofia no Brasil naquele vídeo, né? Quando ela começa, entre mil aspas, né? Porque a gente tem sempre esse limite. Não estou dizendo que a filosofia no Brasil não existia antes disso, nada disso, né? Mas quando ela começa, estruturalmente, do ponto de vista da universidade, eu falei um pouco para vocês naquele vídeo, que eu não vou retomar aqui, mas aquelas questões do impressionismo, o que é o impressionismo em filosofia. Então, você tinha uma leitura impressionista, que é uma leitura que todos nós fazemos, né? Que é uma leitura imprecisa, é uma leitura diletante, né? Nós somos diletantes em várias áreas, né? Então eu leio literatura como diletante, eu não estou não necessariamente preocupada quando eu leio literatura em ser uma técnica da literatura, entender os elementos. Então se lia muito filosofia assim e se escrevia filosofia de modo diletante também, de modo que circulava muito mais próximo a um texto retórico, a um texto literário, com, com genialidades várias. É claro que existem textos que eram ótimos, fantásticos, muito melhores do que muito que se produziu depois na academia, mas eram textos que não tinham esse conteúdo técnico. E a questão um pouco que a gente viu naquele videozinho é a pergunta: o que faz o especialista em filosofia? Quando vocês vão fazer um curso de filosofia, um curso de introdução à filosofia, eu estou introduzindo vocês em que técnica, em que método, né? Porque um papo filosófico, um tema filosófico que perpassa algumas questões, a gente vai ver isso muito no Hegel depois. Fala de alma, fala de Deus, fala de coisas que, entre aspas, são metafísicas. Isso não é filosofia, né? Isso pode ser algo que lida com temas que a filosofia também lidou, e outras disciplinas, né? Porque a psicologia lida com isso, a sociologia, mas não é filosofia. A filosofia, ela é também uma técnica, tal como a biologia, tal como a geografia, tal como a história, né? Não é contar uma história, narrar uma história, não é necessariamente fazer história. Então, existe toda uma ideia do especialista em filosofia, né? Então, é pouco que eu trouxe naquele videozinho para vocês, não vou retomar. E uma das questões que ficava lá também, que é uma questão que vocês vão ouvir muito, 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 é que essa especialização, e a gente vai discutir sobre isso durante o curso, essa hiperespecialização, que é um componente da universidade moderna, da universidade tal como nós a conhecemos, e mais, porque hoje em dia nós vivemos uma sociedade, uma universidade que é tecnicista, mais do que ainda especializada, né? Uma universidade em que você tem técnicas, né? Então, muitas vezes, as pessoas vão para um laboratório ou vão por uma pesquisa e elas vão aplicar metodologias. Então, você tem muito essa dimensão também da universidade, que não é uma dimensão errada, a ciência é isso, claro, não estou falando mal, mas que também perde um pouco uma outra dimensão da universidade. Então, essa universidade, que é uma universidade de especialização, na filosofia, vocês vão ouvir isso muito, ela fez com que se perdesse alguns elementos mais, entre mil aspas, porque eu não gosto dessa palavra, criativos. Por que eu não gosto da palavra criativo? Porque criativo publicitário também é, né? Qualquer um é criativo. E a criatividade não é um valor em si mesmo. Você pode ser criativo para o mal, né? Aliás, né? Eu sou super criativa para o mal, né? A gente fala assim, né? Quando eu sou boa, mas quando eu sou má, eu sou melhor ainda, né? Mas, enfim, você pode ser criativa para muitas coisas. Então, criatividade não é um critério, né? Que você, inclusive, não é um critério que você consegue avaliar. Mas, ao mesmo tempo, é claro que se perdeu. E eu falo para vocês lá no videozinho daquela questão do Oswald de Andrade, que tentou entrar na Universidade de Filosofia, tentou ser professor de filosofia, hoje em dia é reconhecido como um grande autor, e não conseguiu, porque, evidentemente, a especialidade da filosofia ela estava já tão voltada para uma terminologia técnica, para essa metodologia que a gente está aprendendo agora, que é a metodologia de exegese, do texto e tal, que ela deixou muita gente de fora. Tá? Então, isso foi a formação um pouco da filosofia como disciplina universitária. Eu falei para vocês naquele videozinho, não sei se vocês todos assistiram, mas assistam, bastante de um ponto de vista que é da formação da universidade no Brasil, a partir dos anos 30, que é a primeira grande universidade, a USP. Você tinha outras universidades, outras faculdades, mas não é a ideia de universidade, ou seja, a ideia de universidade que é a ideia de comportar
várias áreas num mesmo plano. Então você tinha escola de medicina, escola de direito, inclusive a faculdade de direito do São Francisco, que fica lá no Largo de São Francisco em São Paulo, no centro da cidade, ela é anterior à USP, ela foi, eh, acoplada à USP nessa ideia de universidade. Então você tinha a ideia da universidade como essa ideia, então, de que cada área e todas as áreas vão, funcionar em uníssono, elas trabalham juntas. A universidade tem esse sentido, a UNB também é uma universidade, nesse sentido é um pouco que eu quero falar hoje. E eu falei bastante, então, dessa história, porque, na filosofia e em várias outras áreas, a formação da universidade, que tem na USP, mas também na Universidade do Rio de Janeiro, enfim, essa formação, de especialização, ela foi burilando os modos, como a gente vê hoje a universidade contemporânea, a universidade hoje. Então, a universidade hoje, ela é produto dessa história. É um pouco isso que eu quis recuperar para vocês. E eu falo no videozinho, vocês estão aí, gente? Podem falar, tá? Eu falo no videozinho lá que eu coloquei para vocês, são 2 vídeos, né, que a UNB tem uma especificidade um pouco dentro dessa construção das universidades brasileiras. Não só a UNB, claro, cada universidade tem a sua história, né, mas a UNB ela é uma universidade muito específica, inclusive até pela formação do nome, né, as federais são Universidade Federal de Goiás, a UNB não, né, ela é uma fundação, ela tem um estatuto um pouco diferente, e ela tem uma história diferente, ela foi pensada de modo diferente. Vocês sabem que ela foi pensada pelo Anísio Teixeira e pelo Darcy Ribeiro, vocês já devem ter ouvido falar nisso. E a ideia do Darcy Ribeiro e do Anísio Teixeira não era copiar uma universidade francesa, como, por exemplo, acontece com a USP, que principalmente na filosofia tem um modelo francês. Não era simplesmente atualizar o passo, né, que é uma coisa que se falava muito, principalmente nos anos 20, a gente precisa acertar o passo com a modernidade, como se o Brasil estivesse atrasado e precisasse, portanto, correr atrás de uma norma que está dada na Europa, no exterior. A ideia do Darcy era sim pegar tudo que tivesse de mais contemporâneo nas universidades, mas pensar uma universidade de outro modo, uma universidade que fosse uma universidade para o Brasil. E isso é muito importante para a UNB. É uma universidade que tem características muito próprias, inovadoras, e também o inovador pode não ser bom, né? Porque pode não dar certo, mas ela se pensou muito desse modo. Inclusive, a UNB ela se pensou como um espaço de arquitetura moderna, a primeira escola, né? Porque as universidades são formadas de várias escolas. A primeira escola era a escola de arquitetura, então, quer dizer, é uma universidade que nasce, vamos dizer assim, de um embrião artístico urbanístico, de uma ideia de cidade também, né? Então, tudo isso faz da UNB uma universidade muito diferente, historicamente, e claro, depois aí a gente pode falar o que aconteceu, se vocês quiserem rapidamente falar o que aconteceu depois com o Reúne, e o que vem acontecendo, mas a UNB foi pensada primordialmente de modo muito diferente. Ela já se desconfigurou muito, por exemplo, vocês já viram o ICC, né? Quer dizer, não sei se vocês já viram. Galera? Sim. É, Professora, diga. acho que todo mundo que assiste DFTV, meus pais, meus avós, todo mundo já viu isso. É porque É verdade. é a imagem símbolo da UNB, né? É. Uhum, Eu vou passar daqui a pouco uns imagens. Então, o ICC foi preso. Por que o ICC é importante? O ICC é a espinha dorsal da universidade, mas não só por causa do prédio, né? Claro que o prédio está com o desenho das asas, que é um pouco o plano piloto em miniatura, mas porque era a ideia de que você não ia ter especialidades cindidas. Era a ideia de que você tem um núcleo central das ciências. Era a ideia, por exemplo, de que um médico tem que fazer aula na biologia e tem que fazer introdução à filosofia. Isso tudo se perdeu muito, sabe? Porque as universidades, os departamentos se fecharam. Mas era a ideia de que você não duplica, não tem o curso de cálculo na engenharia e o curso de cálculo na faculdade de tecnologia. Eu tenho um curso de cálculo para fazer com que os alunos fossem perpassando por várias áreas e por vários métodos. É por isso que o ICC foi pensado daquele modo, era para ser pensado exatamente como um grande corredor, e as pessoas não têm aula no seu departamento. Não sei se vocês já viram outras universidades. Eu estudei um tempo na USP, um tempo na Unicamp. A Unicamp, ela é um pouco cria da UNB, né? A Unicamp é uma UNBzinha, depois eu até explico por quê. E ela tem o ciclo básico, né?
Então, essa ideia de ciclo básico, né? Então, nas outras universidades, por exemplo, na universidade, na FIFELESH, né, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, você tem as salas da filosofia. Então, você circula no corredor, só tem gente da filosofia. É filosofia e ciências sociais, uma do lado da outra. Mas se você circula ali, todo mundo já se viu. Você não tem uma circulação, tipo, tem um aluno da química, um aluno da artes, nos corredores das salas, como é na UNB. Na UNB você tem aquelas salas, né, inclusive que causa muito problema, né? Mas a ideia era essa, era exatamente, vocês vão ficar circulando, vocês vão ficar se misturando, sim. Vocês vão ter aula de filosofia, vocês vão ter aula de biologia, com os biólogos, né? Porque os médicos sempre foram muito. Não sei se tem alguém aqui da medicina, tá, gente? Mas sempre foram muito separados, os médicos e a faculdade de direito, e eles se separaram de novo. Então a ideia, o Darcy fala claramente dos médicos, ele diz: a gente quer formar médico para o Brasil, e não médico para si mesmo. Porque o Brasil tem a falta de médicos. Mas de que médico? Um médico que é capaz de fazer uma pesquisa em biologia, que é capaz de entender de sociologia, que é capaz de entender a geografia brasileira, ou seja, esse médico para o Brasil, que era a ideia do Darcy Ribeiro. Eu vou passar para vocês rapidinho. Isso aqui é só um introito, só para a gente não ficar só na USP, tá? Eu vou passar para vocês umas imagens, tá? Falando um pouco da Constituição de Brasília, da UNB. Se vocês quiserem, a gente lá da filosofia, a gente fez um livro sobre não é sobre a história da UNB, mas uma parte grande é sobre a história da UNB, centrado muito na história do Departamento de Filosofia, que foi muito importante, foi central, na verdade, no pensamento original da UNB, mas aí veio a ditadura, o departamento de filosofia ficou na gaveta e ele só veio acontecer mesmo como departamento com o Cristóvão Buarque, quando ele era reitor, que o Cristóvão vem e, inclusive, recontrata todos aqueles que tinham sido demitidos, ele tenta fazer, já nos anos 80, ele tenta fazer essa revisão da história da UNB, né? Porque a UNB, ela tem uma fratura, né? Inclusive, tem um livro muito famoso que chama a Universidade Interrompida, que é do Salmeron, que era um físico. Inclusive, ele morreu recentemente. Tá, se vocês quiserem depois ir lá no, enfim, na livraria da UNB, tem esse livro, é a Universidade Interrompida, que é exatamente o projeto da UNB, ele é cortado. A UNB é a primeira universidade que é invadida, é a primeira universidade que tem intervenção, tá, porque está também do lado do poder. E a gente fez um livro também que é sobre foi uma efeméride. Foi uma efeméride, lembrei. Foi quando fez aniversário, quando enfim, fez não sei quantos anos lá, dos demissionários, né? Quando os professores da UNB se demitiram, praticamente todo o quadro de professores da UNB se demitiu por causa das intervenções políticas que estavam havendo na universidade, inclusive uma delas tem a ver com o departamento de filosofia, e aí a gente fez um evento, e desse evento saiu um livro que fala sobre a ditadura, evidentemente, né? Mas fala bastante. Só vou achar aqui para vocês, porque conservadora e universidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque tem um PDF, né? Esse ditadura, modernização conservadora e universidade, achei. Eu vou pegar aqui para vocês, porque muito do que a gente vai falar aqui está nesse livro, tá? Mas eu achei o livro, não o PDF. Que saco. Mas ele tem em PDF também, o PDF é livre, inclusive, né? Deixa eu ver se eu acho o PDF. Bom, daqui a pouco eu acho põe aqui para vocês, ou eu mando lá no link, né? Então, mas isso aqui, na verdade, não tem nada a ver com a disciplina, mas se vocês quiserem conhecer realmente os influxos da história da UNB, né? Então, fala bastante da história da UNB, do departamento da Faculdade de Arquitetura, que é muito importante, da Faculdade de Filosofia, e eu vou passar aqui alguns slides. E a Chrome. E agora qual é? Vamos achar. Não? Eu já acho já, peraí. Aqui. Se bem que se eu compartilhar isso aqui, eu não vou conseguir mexer, peraí. Vamos compartilhar. Vocês estão vendo?
Sim, não, talvez. Sim, Sim. professora. Então, eu vou tentar compartilhar. Vocês estão vendo agora do começo? Preto, uma tela preta. Isso. E agora vocês estão vendo o Instituto de Teologia. Isso. Então, esse prédio, vocês já estão reconhecendo que prédio que é, né? É aquele prédio que pintaram de azul, ficou horroroso agora, vocês já viram? Bem na entrada da UNB. Ele fica na L2, ele não fica lá para dentro. Ele era uma entrada da UNB. Esse prédio foi desenhado pelo Niemeyer e pelo João Filgueiras Lima, que é o Lelé, para ser um instituto de teologia. E o Instituto de Teologia, ele ia comportar a filosofia também. É muito interessante que é um instituto de teologia, porque o Darcy Ribeiro, quando ele foi montar a Universidade de Brasília, existia toda uma tendência para que a Universidade de Brasília fosse uma PUC, uma Pontifícia Universidade Católica. Então, que você tivesse um pouco essa relação com a Igreja Católica e que você tivesse uma preponderância dos jesuítas. O Darcy queria uma outra coisa, ele queria uma outra universidade, então, em vez de procurar os jesuítas, ele procurou os dominicanos. Então, e mais os dominicanos, então tem uma forte linha religiosa na Universidade de Brasília, e era a ideia de ter um Instituto de Teologia, que é esse prédio que vocês estão vendo aqui, que era o prédio em que ia comportar estudos sobre todas as religiões, né, e o Darcy tinha uma visão enorme, né, porque eu acho que isso teria sido importantíssimo para nós, né, porque olha como nós vivemos um problema no Brasil que tem tudo a ver com as forças religiosas, né, com você não tomar pulso dessas forças religiosas. E esse prédio que estava sendo construído para o Instituto de Teologia e Filosofia. Esse seria, então, o nosso prédio, que é aquele prédio que está na entrada agora da UNB. Deixa eu mostrar mais aqui. Ele era um prédio que tinha, inclusive, todo um estudo inovador de construção. A UNB foi construída de um modo muito experimental, né? Aqueles prédios também das artes, sabe, que são meio galpão, assim. Aquilo tudo foi pensado numa construção a partir de uma pesquisa para a construção de casas populares também. Então, você pensa numa construção pré-fabricada muito fácil, muito simples. Então, essa ideia também de que tudo que a gente está pesquisando aqui é para ter também um reflexo na nossa sociedade. Então, essa aqui é a outra visão do prédio, né? Esse prédio, vocês estão vendo a outra visão do prédio? Sim. Tá, porque às vezes não muda o slide. Então, só terminando essa questão, esse prédio, quando a intervenção militar na Universidade de Brasília e que o vice-reitor, que era o Frei Mateus, que era um frei dominicano, que veio junto com o Darcy Ribeiro para montar esse instituto, ele é expulso da UNB, enfim, depois ele morre no caminho de Goiânia para Goiânia. Ele funda também, esse Frei Mateus, sabe o Gerivá? Vocês já foram lá comer? No caminho para Goiânia? Já. Então, o Gerivá era uma cooperativa que ele ajuda a fundar. Então, essa ideia dos dominicanos de padres muito ativos, atuantes, tá? Inclusive, se vocês quiserem ler sobre a história dos dominicanos no Brasil, ou assistir, né, vocês podem ver o filme Batismo de Sangue, ou o livro do Frei Beto, Batismo de Sangue, eram os dominicanos, aqueles padres vermelhos, né? O Frei Mateus, então, é desligado da UNB, vai fazer outra coisa, tá? Enfim, vai trabalhar com o Gerivá. E esse prédio, que era o prédio desenhado para ser o prédio de teologia, que é uma espécie de entrada, um portal de entrada da UNB, ele é doado, a gente não sabe muito bem como até hoje, para o GDF. Hoje em dia ele é secretaria do GDF. Esse prédio era para ser um prédio da UNB. E aqui eu coloquei para vocês também. Diga. Eu não lembro se foi você que falou numa outra aula ou se eu vi que eu estava assistindo a entrevista do Darcy no Roda Viva, um dia desses. Uhum. E aí ele disse também que tinha pretensão de que o Exército estudasse lá na UNB também, tivesse cursos lá. Uhum. Não lembro se foi você que disse ou se eu vi na entrevista. Não, acho que foi o Darcy que disse, mas sim, tinha um pouco essa ideia, era uma formação, é a formação da sociedade brasileira. Hoje em dia a gente tem uma noção de universidade que tem alguns elementos que eu acho bons, tá? Não estou criticando, não. Que é muito uma formação, assim, a gente tem que formar indivíduos para a sociedade, mas a gente está muito focado no indivíduo, né? Não sei se vocês
já pensaram nisso, né? Então, a gente pensa assim, a formação individual do aluno, né? Então, o aluno precisa ter a sua formação, e ele precisa, enfim, ter uma boa formação para se virar no mercado de trabalho, para entrar no mercado de trabalho, para qualificar o mercado de trabalho, quando a universidade ela tinha uma ideia mais social. Então, eu quero formar bons médicos, não para que essas pessoas tenham uma carreira brilhante, mas para que elas supram necessidades da nossa sociedade, né? Então, a universidade tinha muito essa função de formar elites, no bom sentido, tá? Porque, assim, a gente tem uma noção ruim de elite, porque as nossas elites são horríveis, né? Mas as elites intelectuais do país, né? Então, as elites que iam pensar a cidade, por isso a arquitetura, que iam pensar administração pública, por isso a faculdade de administração era super importante, que iam pensar medicina, que iam pensar educação, então que iam pensar o novo Brasil, né? Então a UNB tinha essa função. E esse prédio que eu Professora, estou... Diga. desculpa interromper. Não, então ok. Assim, eu vejo a universidade, principalmente a universidade pública aqui no Brasil, o conceito dela, não meramente como uma escola técnica, igual a senhora está falando, mas como pensar a sociedade. Eu vejo assim muito como um marco civilizatório. Não estou conseguindo falar o nome. Civilizatório. Sim, ela tinha essa ideia. Pensar tipo assim, pensar mesmo essa coisa mesmo da renascença mesmo, pensar assim, nós somos assim, vejo assim como um marco mesmo. E tipo, eu É, sinto muito orgulho de estar na universidade por isso. Tipo, bom, É, eu acho que problematizar a é que sociedade mesmo. essa só era a dá. ideia da UNB, mas eu acho que... Priscila. Diga, fala. Não, só falar a parte disso também, que eu acho que são dois extremos, assim, entre a questão ficar em gueto, como foi a USP, que era tipo de uma elite que criou assim Delfim Uhum. Neto, grandes nomes assim, mas muito restrita, ou ser muito aberta e ter esse viés assim de tipo criar mão de obra qualificada, que o Reúne fez isso. Então, tipo, tem cursos que eu meio que me questiono se teriam que estar na universidade ou teriam que estar no IF, não rebaixando o IF. Mas é só outra função, mas tipo assim, gestão de políticas, tudo que tiver gestão é muito questionável. Porque se é gestão, é uma coisa mais pragmática, Então, técnica. eu acho que não é só nisso, assim, eu acho que, na verdade, aí seria uma questão para a gente discutir, inclusive, o Reúne. Por exemplo, a gente teve um grande embate, né, enfim, esse embate que a gente está tendo agora mesmo, né, da universidade, assim, a gente pensa muito, e eu não tô criticando, mas a gente pensa muito no indivíduo, então a gente dá todo o suporte para o indivíduo se formar, às vezes, inclusive, em detrimento da própria formação, sabe? Assim, você vai suprindo falhas, tal, porque a gente está mais focado nisso hoje em dia, num certo sentido. Não é uma questão também, porque eu acho que essa universidade para formar elites, tal como você falou da USP, que é a ideia, era formar a elite para o Brasil. E a UNB também. Também tem seus problemas, né? Enfim, também tem seus problemas. Por exemplo, eu lembro de toda a polêmica quando começou o debate sobre cotas na USP, e, em geral. Era muito polêmico, porque exatamente entrava em choque com essa ideia de formar elite. Não é formar elite porque as pessoas eram ricas, mas é claro que as pessoas mais ricas têm uma formação melhor. Então, né, enfim, não precisamos, né? Claro que tem, né, não era essa a ideia, era formar pessoas bem pensantes e tal. Então, eu acho que é todo um movimento que a gente tem que pensar. Eu acho que a gente vai falar um pouco disso, inclusive, em relação à filosofia. Mas só voltando aqui para mostrar para vocês rapidinho, aqui é a Faculdade de Educação, que na verdade era a reitoria. A Faculdade de Educação, que vocês estão reconhecendo, né, esse painel aqui atrás, é o painel do Luiz Humberto. Luiz Humberto morreu recentemente, cheguei a conversar com ele, que desenhou esse painel. Então, essa ideia de um painel, que é muito simples, mas ao mesmo tempo tem esse movimento do azulejo, teria uma espécie de laguinho aqui na frente, vocês estão vendo que tem uma água aí, que eles estão montando, e essa seria a entrada da UNB, que hoje em dia é a Faculdade de Educação, né? Aqui é a entrada, seria a porta de entrada da UNB, essa escultura, vocês já viram essa escultura na UNB? São as três grandes áreas do saber, são as três grandes espadas de Atenas, né? Que ficaria exatamente na entrada triunfal da UNB, que ali atrás é o prédio da educação.
Aqui o prédio de educação, né, essa foto é recente, né, com os brise solé, né, esses brise que eram totalmente da arquitetura moderna. Isso foi construído muito rápido, se vocês quiserem depois vocês pegarem esses textos sobre a UNB, eles vão falar muito assim, foi construído do dia para a noite, porque precisava ficar pronto, precisava inaugurar, e foi tudo muito rápido, com todos os problemas que isso trouxe, né, que vocês já conhecem da construção de Brasília. Essa aqui é a Bartira, que é uma escultura do Brecheret, falando que estamos aí na semana 22, né? E aqui põe um outro problema também, né? Que eu acho que é um problema que a gente tem na universidade contemporânea, uma outra visão dessa função da universidade e da própria arte, da própria integração, né? Por exemplo, essa aqui é uma escultura com temática indígena, só que feita por um homem que não é um indígena. Então, tinha muito essa ideia de uma integração nacional que teve seu papel, que trouxe essas figuras da cultura indígena. Vale lembrar, o Darcy Ribeiro é antropólogo, para o centro da cena, mas trouxe representadas, né? Não sei se vocês entendem. Isso que também a nossa universidade contemporânea já não aceita mais tão facilmente, né? Que você tem uma representação dessas populações e não que elas mesmas tenham um acesso à universidade, que elas falem delas, né? Então é uma coisa também que eu acho que mudou muito nessa universidade, mas a universidade já tinha, vamos dizer assim, esse embrião de trazer essas questões para dentro A UNB tinha muito isso. Então, por isso que essa Bartira está aí, que foi doada pelo Brecheret. Essa aqui é uma mesa inaugural, aquele que está sentado ali no meio é o Darcy Ribeiro, e que está em pé é o Frei Mateus, que era o vice-reitor, né? Tá vendo? Tem um outro padre ali também. E, assim, essas mesas que foram todas produzidas aqui, as cadeiras, vocês reconhecem essas cadeiras de couro, né? De madeira e couro, essas cadeiras foram feitas aqui na UNB, porque não tinha mobiliário, não tinha nada, então eles construíram tudo isso, modelagens, modelos de cadeiras. Aqui o Darcy e o Jango, no tempo da inauguração. Essa aqui é uma cena do Dois Candangos, que é aquele auditório da FE, que não estava pronto quando a UNB foi inaugurada, então eles botaram uns panos, tecido para cobrir o teto que estava incompleto, vocês vão ver depois no lado também, eles colocaram os tecidos, tá vendo os tecidos pendurados ali? Para dar a impressão, para ficar bonito na inauguração, porque não estava pronto ainda o auditório. Então foi inaugurado, sem estar pronto, essas cadeiras que vocês estão vendo aí foram feitas pelo Sérgio Rodrigues, que depois se transformou num grande nome do mobiliário moderno brasileiro. Aqui o Darcy conversando com a delegação japonesa, então essa ideia também, e o Frei Mateus também, essa ideia também de que era uma universidade internacionalista, mas não tal como nós pensamos hoje em dia. É internacional porque você quer trazer os elementos de fora para pensar o Brasil. Então ela sempre era uma universidade para pensar o Brasil, né? Tinha muito esse foco. Diga. Então, acho muito interessante esse lance de pensar o Brasil, porque, assim, mesmo que seja isso, as universidades no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, teve esse lance assim, do euroconhecimento, né? Aí surgem esses novos movimentos, que é um expoente muito aqui na América Latina, é o Quijano, né? Ele vem trazer esse lance, nós ver o mundo da nossa perspectiva, que Darcy Ribeiro, o próprio Milton Santos, traz para a gente. Que a universidade pública do Brasil traz muito. Que já estava aqui, né? A gente tem agora como uma coisa assim, você deu um nome, decolonial, enfim, mas tudo bem, claro, com todo um discurso de época, não estou dizendo que não tinha um discurso de época marcado, enfim, mas você já tinha um pouco essa ideia de que você mudou a perspectiva de olhar. Não é uma universidade que quer acertar o passo com as universidades estrangeiras para ser igual, é uma universidade que quer ser outra, né? Era um pouco a ideia da UNB. Isso, na verdade, se vocês pegarem aquele livro do Salmeron, é o que é rompido, na verdade. Não sei nem se o projeto da UNB ia dar certo, tá? Não é essa a questão. Mas havia um projeto do Darcy Ribeiro, toda a contratação dos professores era diferente, não era como é hoje, que é concurso e tal. Era a ideia de trazer os melhores. Então, eu vou trazer todos os grandes pensadores, Niemeyer, Ciro dos Anjos para letras, que era um grande escritor da época. Você traz todos os melhores
para formar um núcleo de grandes pensadores, né? Essas pessoas, o Salmeron, que era um físico, essas pessoas elas foram ou demitidas pelo regime, ou elas se demitiram, elas foram embora. E quando isso acontece, a UNB deixa de ser esse projeto de uma universidade diferenciada e passa a ser uma universidade comum, porque você tem que contratar os professores, né? Há um desmonte, né, desse núcleo. Né? Inclusive, eu vou falar depois da Faculdade de Filosofia. Esse aqui é o Alcides da Rocha Miranda, que foi o outro grande arquiteto da UNB, que está andando aqui no meio. A gente só lembra do Lelé e do Niemeyer, mas existiram várias escolas de arquitetura, inclusive conflitando. Isso era muito interessante, havia conflitos entre eles, né? E ali atrás, o desenho do ICC. Esse aqui é o Auditório da Música, essas cadeiras flutuantes, né, que foram pensadas na época, assim, que são bem originais, essas cadeiras estão lá ainda. E aí eu termino aqui só para mostrar para vocês um pouco da universidade, como ela foi caminhando nessa direção. Esse aqui é o desenho do Darcy Ribeiro, então voltando um pouco àquilo até que a gente estava falando, né? É o desenho de uma oca, né, o bejódromo. Então, essa ideia de pegar elementos que não são elementos europeus e reinterpretá-los é muito uma ideia modernista também, né? Essa ideia do país que se repensa a partir das suas heranças, que são outras, né? Que não são necessariamente europeias, mas você se repensa, então você refaz. E aí o Lelé depois desenha esse bejódromo, e eu vi ser construído, eu já estava aqui, isso foi construído já na época do Reúne com o Zé Geraldo, né? O reitor era o José Geraldo, que era a ideia de retomar, vamos dizer assim, todos os elementos que ficaram pendentes, as dívidas que a gente tinha com a UNB original. Né? Aqui a estrutura e aqui o bejódromo, que é essa oca, né? Uma coisa bem meio futurista, ela é um pouco oca, é um pouco o símbolo da UNB, né? É uma oca indígena, tem redes, o redário lá atrás, mas também é um pouco uma nave espacial, né? Então é um pouco maracatu atômico, sabe? Então é um pouco essa Professora, mistura. Diga. ele, assim, popularmente é conhecido de outra maneira. Ele O primeiro. bejódromo? O bejódromo? É, É. uhum. Esse é o Memorial Darcy Ribeiro, mas é o bejódromo. Ele que falou, né, que era para as pessoas irem lá se beijar. Hoje em dia isso tudo seria muito louco, né? Mas olha, esse lago em volta, que tem essas plantas, que são plantas aquáticas brasileiras, tudo é tudo muito pensado nesse desenho, né, de um maracatu atômico, né? Ao mesmo tempo é indígena, mas é extremamente tecnológico, né? Porque é uma armação muito sofisticada, enfim, quente pra caramba, porque não tem ar-condicionado. E aqui só coloquei para vocês também essa cena, que é uma cena de reunião nas salas da reitoria, porque tem aquela escultura ali no cantinho, vocês viram? Essa escultura é do Sesquiate, que é o mesmo que fez as esculturas lá da igreja, né, da catedral, tanto os evangelistas quanto os anjos. E essa escultura, que é Atenas, ela está na biblioteca. A gente passa por ela e nem liga, né? Ela está ali com um marco também da Ela UNB. é no atendimento onde a gente pega os livros. É a Atenas do E ele Sesquiate. também fez aquela estátua da justiça que tá no STF. Sim, aquela é É muito dele. bonito. É dele, aquela, né? Sim. Tem umas coisas do Bruno É. Giorgio também, que é os dois, Esse é os dois candangos. os dois É. candangos. Que chama Uma- Guerreiros, né? Só. O título é, era Guerreiros. Dois candangos é a memória popular, né? Que deu. sim. Professor, eu notei, é, assim, quando a gente nasce aqui, parece que o estranho são as outras cidades. Aí todo mundo vem e fala assim, nossa, que vocês são muito É. estranhos, as pistas são largas, tal. Aí eu pensava assim, ué, mas todas as pistas não são largas? A cidade é muito arborizada. Ué, mas não tem muita árvore. Depois que eu saí, eu vi que a É. exceção somos nós aqui de Brasília. Aí quando eu entrei na UNB e eu comecei a encontros, assim, eu percebi uma coisa. Por exemplo, eu fui à USP, aí eu peguei e falei, preciso de que é a biblioteca daqui. Aí a pessoa parou e falou assim, a Florestan Fernandes, a brasileira, tipo, tem várias. E aqui tem essa integração até na BCE, só existe uma biblioteca para todo mundo. E é proibido ter biblioteca setorizada, sabia? É da regra. Ah, isso eu não sabia. É. Isso eu não sabia. E a
E o nosso campus também imita um pouco, igual você falou, já adiantou, imita um pouco a cidade, porque na USP também tem, tipo, portão 1, portão 2, portão 3 e tal. E É, aqui é a única que você vai, não existe uma carteirinha para você entrar na UNB. Inclusive é até perigoso isso, porque isso, qualquer pessoa pode ir, mas é um pouco a imitação de Brasília, com a ideia de pilotis, outras coisas assim. isso. E aí tem uma coisa bem interessante, assim, eu estudei, antes de estudar na USP, eu estudei na Unicamp. A Unicamp, ela é meio irmã da UNB, porque quando a UNB foi invadida, enfim, aí você tinha os reitores que eram reitores indicados, né? Você não tinha mais eleição para reitor. O reitor da UNB, que era um reitor indicado, mas era um homem de divisão, era o Zeferino Vaz. Você já deve ter até um prédio aqui na Zanotti, que chama Zeferino Vaz. O Zeferino Vaz, inclusive, ele é muito importante para a filosofia, porque ele resolve, ele era um médico, que a gente vai fundar um departamento de filosofia, porque mandou o Frei Mateus embora, se desfazem daquele prédio de teologia e fica sem departamento de filosofia. E nenhuma universidade na época podia existir sem um departamento de filosofia, porque na época, e aí vocês vão ver depois com Heidegger também, era a própria ideia do método, a filosofia, né? E aí ele chama, o Zeferino Vaz, um pensador, um filósofo do Rio Grande do Sul, que chamava Hernani Fiore. Esse Hernani Fiore vem para Brasília, não tinha concurso, foi convidado para montar, já estava montando um currículo. E é interessante também, porque o Hernani ele não era alguém que tinha uma relação direta com o modelo USP, por causa que ele estava no Rio Grande do Sul e eles tinham mais contato com as universidades latino-americanas. Inclusive, o Darcy depois vai para o Chile, então tinha muito mais essa saída latino-americana. E ele vem desenhar a universidade, né? Desenhar o departamento de filosofia para a Universidade de Brasília. Só que aí descobrem que ele tinha algum problema com a ditadura. Nem era que ele tinha sido mandado embora, né? Mas ele tinha um problema e a contratação dele é suspensa. Ele já estava aqui, já estava quase desenhando o currículo e tal, a contratação dele é suspensa, e quando suspende a contratação dele, o Zeferino Vaz, que se sente desautorizado na sua posição de reitor, ele também vai embora. E ele vai embora e vai para Campinas e ajuda a fundar a Unicamp, que se chama Universidade Zeferino Vaz, né? E a Unicamp segue um pouco o modelo da UNB, nesse sentido de um ciclo básico, é um campus que é todo redondo, também era aberto, quando eu estudei na Unicamp, a Unicamp era aberta, ela se comunicava com a cidade. Hoje em dia não mais, fecharam, né? A UNB não fecha, tá? Só não fecharam ainda, porque o plano é tombado, porque senão teria fechado já. Porque elas eram abertas, era a ideia de ser porosa a cidade, né? A Unicamp era porosa a cidade, você atravessava, inclusive a gente entrava pela grade da educação física, estava furada, era assim, era muito vazada, né? Ela respirava na cidade, agora não, ela é fechada, tem portaria, você só entra com carteirinha, como é aqui, como é na USP. Então isso também eu acho uma coisa bem interessante, e aí o que acontece quando o Hernani, não, o Fiore, vai embora, né, quando ele não pode continuar, é que o departamento de filosofia fica em stand-by até os anos 80, com a chegada do Cristóvão Buarque. Aí fica só umas disciplinas meio soltas, mas não existe um departamento, né? Então, o departamento de filosofia fica fora, exatamente porque era um departamento que não interessava exatamente a essa outra universidade, que era uma universidade voltada para uma universidade que vai se tornando um pouco mais tecnicista também nesse sentido, né? Mais voltada para a formação de profissionais. Enfim. Então, essa é um pouco a história do que teria sido um departamento de filosofia na UNB, teria sido ou um departamento de teologia, e é muito interessante porque há professores do departamento de filosofia, o departamento de filosofia tem um núcleo forte de estudos de religião, que querem retomar essa ideia do departamento de teologia, porque é muito importante ciências da religião. Você ter um estudo que é um estudo científico desses influxos. E, por outro lado, a gente poderia ter um departamento completamente diferente do modelo USP, que seria um departamento do modelo mais voltado para as universidades da América Latina, por causa do Fiore, mas que também foi abortado. Então, a gente é, na verdade, por 2 projetos abortados, né? E quando o departamento começa de filosofia, mais propriamente como departamento nos anos 80, ele tem uma característica própria, mas
que não é exatamente essa da origem, sabe? Continua mantendo essa questão da filosofia da religião e tal, mas não é a mesma coisa, não é o que era para ser, sabe? Não é exatamente o departamento que o Darcy esperava. Vocês sabem, né, o Darcy, tudo bem que hoje em dia não pode falar porque é machista, mas ele falou que a UNB, que ele não gostava da UNB, porque a UNB era tipo filha que cai na vida, né? E, tipo filha que faz coisa errada. E, então que ele não gostava da UNB, né? Mas que depois ele tinha feito as pazes. Aí todo mundo fala, ai, que machista, mas enfim, né? A metáfora dele, né? Então e a gente tem que também lembrar que era outras metáforas. Então, vou parar de compartilhar. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu não consigo ver a mão, ninguém levantar a mão, tá, gente? Agora que já voltei. Vou descompartilhar a bandeja. Aí, agora, a minha ideia era um pouco fazer, então, esse movimento, né? Eu falei muito da USP. A USP é realmente muito importante para a formação da técnica, da especialidade filosófica, e a gente lê o Goldschmidt, que é um autor que é muito lido no Brasil, mas não necessariamente em qualquer outro lugar, mas que formou muito o modelo, como a gente tem essa especialidade da filosofia no Brasil. A filosofia no Brasil ela é muito voltada para a história da filosofia, realmente, está mudando, claro, né? Mas ela tem esse foco. Ela tem também um foco, isso já vem da USP, mas também vem um pouco do desenho da universidade. A Universidade de Filosofia era que cuidava muito de estudar os temas brasileiros. Por exemplo, os primeiros textos sobre a Semana de 22, que está na moda aí agora, eles saíram da Faculdade de Filosofia, né? Então, você tinha um pouco essa ideia, assim, não é filosofia, estudar artes, estudar essas questões, mas a gente comporta porque está dentro desse movimento, até depois a criação da Escola de Comunicação e Artes, que é uma escola da USP, a ECA, né? Então, todo esse desenvolvimento que é muito importante de conhecer, exatamente porque eu falei do Goldschmidt, falei do Machado de Assis, tal, trazendo um pouco esses elementos. E se a gente tivesse tido um departamento de filosofia originário, que era aquele que era pensado, provavelmente a gente teria um departamento muito interessante. O departamento que a gente tem agora, isso só para se vocês quiserem algum dia visitar o nosso departamento, fazer disciplinas, tal, ele é um departamento híbrido. Então, ele não é nem da escola, ele não é uma escola como a USP. A USP é uma escola, a Unicamp é uma escola, ela tem um formato, todos os professores são mais ou menos afinados. A UNB ela tem várias escolas, o que é bom e ruim, né? Tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Você tem uma escola que é mais voltada para professores que estudaram no exterior, a gente tem muitos professores que estudaram no exterior, que também é uma característica da UNB, essa ideia de trazer, né, pessoas de fora. Tem muita gente que estudou na USP, então você tem um núcleo uspiano, você tem um pessoal que é mais voltado para a filosofia da lógica, o que é muito próprio da UNB e das algumas universidades do Sul, né? Então você tem essa característica de que a UNB acabou sendo um híbrido, o curso de filosofia. O que é bom, interessante, porque vocês vão encontrar, e eu vou falar disso para vocês durante o curso, professores de várias metodologias diferentes, o que não é comum em outras universidades, que são mais focadas, né? Então, você tem uma universidade que é muito voltada para a estética, tipo a Federal de Ouro Preto, né? Tem uma voltada para a história da filosofia, que é a USP. Então, você tem esses polos de localização. A UNB ela é mais difusa nesse sentido. Então, não sei se tem alguma questão, porque hoje eu queria falar do texto da Nicole, né, que também é um texto que eu queria trazer para vocês, desse ponto de vista metodológico, porque a gente ficou naquele texto do Goldschmidt, e trouxe essa questão que a história histórica da filosofia no Brasil, né, que é também um pouco por que o Goldschmidt é tão importante, né, porque ele vem, num certo sentido, sanar, vamos dizer assim, uma falta de método. E falta de método, ela pode ser legal se a pessoa for genial, mas quando a pessoa não é genial, não é legal, tá assim? Porque aí qualquer coisa passa por filosofia, né? Você tem uma retórica um pouco vazia. Então tem o bem e o mal nessas coisas, né? Diga. Antes de entrar nessa nova parte, eu queria só entender o que é que você tinha começado a falar sobre a modificação que teve na UNB em razão do Reúne, assim, que isso aí é uma coisa assunto que me interessa. Então, eu entrei aqui antes do Reúne, tá? Mas assim, eu entrei
Eu entrei com o Reúne, na verdade, mas eu não entrei pelo Reúne. A minha vaga não era Reúne, porque as vagas Reúne. O que aconteceu com o Reúne, e eu acho que, para o bem e para o mal, todas as questões históricas, eu acho que, inclusive, a gente vai estudar dialética hegeliana daqui a pouco, elas são dialéticas, né? Então, elas não têm nem só um lado bom, nem só um lado mal, elas têm um movimento, né? Então, a gente tem que considerar todas as partes como parte de um mesmo movimento. Né? Então, a UNB se abriu, vamos dizer assim, ela aceitou, vamos dizer assim, esse compromisso com o Reúne, sem se estruturar muito. O que o Reúne fez com a forma da UNB clássica, aquela que tinha sido pensada pelo Darcy, que já era bastante precária, foi romper exatamente essa ideia de uma universidade em que os departamentos se conversam. O que aconteceu foi que os departamentos se fecharam. Isso porque é mais fácil você controlar um currículo, e os currículos têm demandas do MEC muito diferentes também. A gente não tem muita saída criativa, porque os currículos são muito engessados, né, por muitas regras do MEC. Então, os departamentos se fecharam mesmo. Então, hoje em dia, por exemplo, essa disciplina Introdução à Filosofia, que é uma das, eu acho que é a única disciplina da filosofia que não é para o curso de filosofia, percebe? Antes a gente tinha disciplina para o direito, disciplinas para biologia. Hoje em dia não, a gente tem Introdução à Filosofia, que é a nossa única interface com algo fora do departamento de filosofia. E todos os departamentos fizeram isso, eles se fecharam. Por exemplo, eu cheguei a dar aula no departamento de artes, no IDA, porque eu sou formada na Unicamp, eu me formei em artes, né? Mas isso faz muito tempo e tal. E aí minha área é mais estética. A minha área minha área de trabalho, né? Aqui no departamento de filosofia também. E eu dei aula lá e eles têm uma disciplina que chama estética. Quer dizer, nós temos uma no departamento de filosofia, eles têm outra. É exatamente o contrário do que eu tinha sido pensado pelo Darcy. O Darcy tinha pensado assim, não, o departamento de filosofia cuida de estética, o departamento de artes cuida de artes. Os alunos de filosofia fazem curso de artes lá e os alunos de artes fazem estética aqui, né? Todos os cursos, sim, que tem uma disciplina de filosofia. Sim, a maioria dos cursos na UNB tem essa disciplina Introdução à Filosofia, como parte integrante. E tinha uma outra disciplina que caiu em desuso, que era a Iniciação à Metodologia Científica, que era uma disciplina que a gente oferecia também no Departamento de Filosofia. Que era exatamente essa ideia do Darcy, né? Diga. No meu currículo tá ou metodologia ou filosofia. Então, tipo, nas licenciaturas você opta um por outro. E essa questão do Reúne dá para ver até fisicamente, porque o Reúne foi até mais ou menos 2013, 2014, no primeiro governo Dilma. E o tanto de departamento que surgiu, assim, acho que dobrou a universidade, mas é o departamento de Direito, o departamento de Biologia, o departamento... Tem dois que, antes da pandemia, estavam por inaugurar, não sei se inauguraram, que é em frente ao postinho de gasolina, que é o departamento de Engenharia Florestal, mas que ele não dialoga com ciências ambientais, não dialoga com geografia, com nada. Porque a ideia do Darcy era, você vai ter engenharia ambiental, as disciplinas de geografia são do departamento de geografia, o que faz toda a diferença na formação, porque as formações acabam sendo viciadas. Por exemplo, no departamento de filosofia, a gente tem uma licenciatura, né? A parte de educação é dada no departamento de filosofia. Tudo bem, é legal, os professores são bons? São, não estou fazendo essa crítica, mas e a dimensão de você ouvir um profissional da educação? Você não tem, ficou fechado, né? Por quê? Por uma facilidade. E outra coisa que você notou bem, Bruno, isso está no espaço, né? Por exemplo, todo mundo quis sair do ICC. O ICC virou, eu lembro até uma vez, não vou falar aqui do departamento, mas o departamento mais chique, assim, os alunos estavam todos sentados no chão, assim, aí o diretor saiu, levanta, isso aqui está parecendo o ICC. O ICC é o lixo. Quando o ICC é a alma, era a alma da UNB. Os departamentos saíram do ICC. O ICC ficou Ciências Humanas, que, né, ninguém quer, né? A Sociologia mesmo, que é um departamento maior, saiu. Tem um prédio lá atrás, que era parte que é Ciências Humanas, né? Devia estar com a gente. Então, quer dizer, tem um pouco essa dimensão que é um desfigurar de um projeto original. Né? Se desfigurou. Por outro lado, eu cheguei aqui no departamento de filosofia, tinha 13 alunos, eram 25 que entravam, tinha 13 alunos. Você conhecia todos os alunos pelo nome, todos os alunos eram do plano piloto, praticamente. Eram alunos bons, assim, eu gostava, na crítica, eram pouquíssimos professores, eram 13 professores, eram 25 alunos. 13 professores, a maioria homem, continua sendo, mas a maioria era homem. Quando eu cheguei aqui, eu era a única mulher.
continua sendo, tá? Né? Cheio de homem. Mas era tudo homem, né? Então, a ideia da filosofia como algo branco, masculino, europeu, né? Era isso. E mulher cuida de ensino, a professora que tinha aqui era professora de ensino, então mulher cuida das coisas de mulher, né, casa. E eu cuidava de estética também, coisa de menina, né? Então, um desenho tradicional, não estou fazendo nenhuma crítica específica, é uma coisa tradicional. E era bom, o curso era bom, tal, mas ele não, de um ano para o outro, a gente passou a ter 80 alunos, disciplinas à noite, não tinha disciplina à noite. Então foi assim uma lufada de ar, assim, e os alunos diferenciados, né? E as cotas, os alunos que vêm de outros trazem outras dimensões de problemas. A gente ganhou muita força no departamento de filosofia a partir da licenciatura, com essa questão do ensino, de ter que ir para as escolas. Então, com certeza, isso, se não tivesse sido isso, o departamento tinha morrido, sabe, assim, uma coisa muito formal, muito competente, era um departamento muito bom, continua sendo, né, muito de pesquisa, mas sem esse ar, né, esse novo fluxo. O que eu acho, aí a minha posição, tá, da do Reúne. A universidade precisava se reconfigurar agora. Então, passou o Reúne, como falou o Bruno, veio o Reúne foi uma enxurrada, assim, pá, o dinheiro entrava, os alunos chegavam. Imagina que é passar de 25 alunos num turno, um turno com 25 alunos, 13 professores, para quase 40 professores, 80 alunos por ano, por semestre. Né, é uma mudança muito grande para um departamento de filosofia. Todos os outros sofreram isso. Você tem um afluxo de gente diferenciada, de professores, né? Porque um monte de gente veio para o UNB. E agora era a hora de parar, baixa um pouco a poeira e repensar que universidade nós queremos ser, né? O que nós queremos ser? Porque a gente já não é aquela universidade de excelência pensada pelo Darcy, a gente não é a universidade que sobrou da ditadura, desfacelada, mas eu não sei muito bem o que a gente é ainda. Eu acho que é uma coisa que era legal se repensar. Eu acho que isso falta na universidade como um todo, né? Ela se repensar. Inclusive, isso que o Bruno falou, a gente vai, então, aceitar que cada departamento pense a sua, departamento A, departamento B, porque está virando isso, tem o departamento classe A, o departamento classe B, o C, né, o lixo, né, o ICC, né, a gente vai deixar que isso aconteça? Que universidade a gente quer, né? Que universidade a gente pensa? Eu acho que isso estava aí no nosso horizonte. Pegando tudo que foi bom no Reúne, todos os problemas que o Reúne trouxe também, trouxe vários problemas. A gente tem que se haver com problemas que são externos à nossa área, principalmente na filosofia. A filosofia é muito fechada, né? Todas as áreas duras, né? Matemática, filosofia, química, são fechadas, um grupo de pesquisa, o cara fica lá pesquisando o que o Hegel falou, o Heidegger falou em alemão, tá, né? Tal. Aí você tem que abrir e tentar ter uma interface com a sociedade. O que você faz? A primeira coisa que acontece é uma paralisia. Aí depois fica uma coisa meio que você não sabe muito bem para onde está indo. Agora seria a hora de sentar e repensar. Eu penso muito isso, assim, né? Reconfigurar, né? Os grupos de pesquisa, as, as diretrizes da universidade. Diga, Matheus. Oi? O meu microfone é baixo mesmo. Não sei se está dando para direito. Acho que dá. Tá, mas tipo, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o que você acha tipo, você está falando a partir de agora, né? Só que também eu acho que tipo, vem um novo ponto, que é, tipo, na questão de próprio de ciência, eu sou um estudante de física, e eu, pelo menos, vejo que existe uma tentativa de trazer assim, entre muitas aspas, uma questão, tipo, principalmente nos Estados Unidos, de uma neoliberalização da ciência, assim, né? Sim. E, tipo, com essa nova pressão, tipo, pelo menos eu vejo no meu departamento, eu vi isso quando eu estava na psicologia, eu vi isso chegando, assim, aos poucos, e essa influência
muito forte começando a crescer assim, a partir dos últimos momentos, e até na questão de onde vem o dinheiro na questão da ciência, né? Uhum, sim. Do Publish and Perish, o Publish or Perish e tudo mais. Uhum. Assim, isso É, também está na própria questão de desenvolvimento. eu acho que todas as questões a gente vai ver depois um pouco com o Heidegger, quando ele vai fazer a pergunta do que é filosofia, né? Porque eu concordo que assim a gente está vivendo aí um outro há um tempo já, né? Um universo de não é nem mais técnico, a Marília Nachaui fala que a universidade hoje em dia não é técnica, tecnicista, ela é processual. A gente tem processos que a gente vai passando para frente, assim, né? E esses processos vão sendo cada vez mais padronizados, não internamente, mas externamente. Por exemplo, hoje em dia, vocês sabem que fazer pesquisa é produzir paper. E paper é aquilo lá, né? Publique ou pereça, né? Já passou um pouco essa fase, mas é um pouco isso. Aí você produz paper, os papers não têm cuidado assim de você pensar naquele texto como era antes, tá? Você vai produzindo paper, tal. Aí tem essa questão também de você ter que entrar, isso é extremamente agoniante, assim, de você ter que entrar em editais o tempo todo para conseguir dinheiro, principalmente em algumas áreas, né? Porque a filosofia ela tem na minha área, a gente tem assim uma felicidade de que a gente não precisa de nada, né? No fundo, né? Precisa de livro e tempo. Mas mesmo no departamento de filosofia, né? Porque se você quer fazer um evento, trazer um monte de gente do exterior, a fazer aquele evento que tem tradução simultânea, você tem que conseguir dinheiro. E o professor acaba sendo muito mais mobilizado por isso do que para preparar a aula, para formar aluno. A gente tem disputas imensas, eu estou gravando isso, depois vai ficar lá, hein? Porque vocês sabem que ninguém quer dar essa disciplina aqui, né? Isso aqui por quê? Porque não dá Ibope você pegar 90 alunos de graduação, né? É muito melhor você pegar o seu tempo que eu estava preparando esse slide, né? Ir lá e ficar indo atrás de um edital que vai trazer dinheiro para o meu laboratório, dinheiro para publicação. Então, tem muito isso, eu acho, na universidade, que, assim, a universidade, a Universidade Europeia já sofreu isso e já está fazendo a crítica, né? Porque a gente se autodestrói um pouco assim também, mas eu vejo muito isso, assim, essa ideia de. Não sei se eu estou respondendo, se eu estou colocando as minhas questões. A ideia de internacionalização. Eu não tenho nada contra a internacionalização, inclusive porque ela é a alma da UNB. Só que internacionalização tem que ter perspectiva. Qual a perspectiva? Né? Para onde a gente quer focar essa pesquisa? A pesquisa não é neutra. O grandes pesquisadores, a gente tem que ter uma direção. Grandes pesquisadores para formar uma geração de pensadores brasileiros? É isso. Aí, ok, aí é uma coisa. Grandes pesquisadores para pensar problemas brasileiros? Grandes pesquisadores para as empresas brasileiras? Né? O que a gente está pensando? Qual é o papel da universidade? Por isso que eu falei no começo, aí voltando o fim com o começo, né? Que eu acho que às vezes a gente da natureza, tal, eu não estou dizendo que está errado, a universidade acabou se focando muito no indivíduo. A gente forma indivíduos, e esse indivíduo pode ir trabalhar no exterior, pode ir trabalhar no seu consultório, pode ir para o mercado de trabalho, mas, claro, é isso, não estou falando que não é para fazer isso, mas a gente está perdendo um pouco a dimensão desse indivíduo como uma espécie de difusor social, né, sabe? Então, eu quero formar engenheiros, mas eu quero formar. Eu estava falando isso com a minha irmã é arquiteta, né? E ela estava falando que ela foi para a praia esses dias e que os prédios que tem na praia, destruindo a orla, são horrorosos. Então, sim, porque é a nova arquitetura que, na verdade, é um Ela foi para caminho. Balneário Camboriú, professor? Não, o Balneário Camboriú é horroroso. Não, ela foi para. Nossa, ela foi para Boracéia, que era uma praia selvagem. Assim, alguns anos, assim, tudo bem que eu sou velha, mas era assim, algum tempo atrás, Boracéia é mato, né? A gente acampava na praia. E, enfim, lá é litoral de São Paulo. Né? E vocês já notaram que eu sou paulista, né? Assim, a pessoa sempre tem algum defeito, né? Então, esse é o meu. E ela falou,
Olha, se você não pensa um arquiteto, é um arquiteto para a sociedade, não é um arquiteto para fazer carimbo e vender apartamento, sabe? Então, também, não estou falando que não vai morrer de fome, nada disso, não é essa a questão. Mas perde-se um pouco essa dimensão, sabe? Do projeto, né? Do que tem de projetivo na própria formação que você dá para todos os indivíduos, né? Não é só formar um arquiteto porque o cara vai ganhar muito dinheiro, né? Também, né? Mas é formar um arquiteto, porque o arquiteto é uma pessoa que consegue pensar a urbanidade, que depois vai fazer parte da vida de todo mundo, né? Vocês não sentem muito isso porque Brasília, mesmo as cidades satélites, são especiais, né? No certo sentido da urbanidade brasileira. Porque Rio, São Paulo é uma destruição, cada lugar que você olha está mais feio, nossa, horrível, você vai destruindo, passando por cima, aí o buraco funda lá que vocês viram. Assim, você faz uma estação de metrô, você não pensa no entorno, aí tem uma igreja atrás da estação do metrô, você esconde a igreja, sabe, uma coisa meio selvagem mesmo do tecido. E esse tecido é de todo mundo, né? É o tecido da cidade, né? Não é a igreja porque eu sou religiosa, mas é a igreja porque a igreja faz parte de uma paisagem, que é paisagem de memória, inclusive. E a gente não pensa nisso, isso tudo estava lá na Faculdade de Arquitetura da UNB, ela tinha um forte aspecto de urbanismo, por exemplo. Não é a casa, o projeto lá no Parque Way, maravilhoso, tudo bem que a casa do Niemeyer está lá, né? Não é a casa, eu vou fazer uma casa de um burgo lá, não sei aonde, linda, maravilhosa. É também, mas é pensar o urbanismo, né? As dimensões urbanas da cidade. Professora, Diga. eu tenho uma inquietação, perguntar para ver se você joga luz. Você acha que também não é um sinal assim dos tempos, porque de uma geração, aquele velho ditado, uma andorinha só não faz verão, assim, porque quando o Darcy fez isso, é toda uma geração, né, que pensa, e era tipo o governo Jango e tal. E essa questão do Reúne, que é o governo Lula, é tipo, se olhar para a economia e para o plano internacional, é quando a gente está mais vendendo commodity, né? Então é muito mais importante eu ter 10 mil agrônomos e gestores do agronegócio do que um filósofo, por exemplo. Então, tipo, é até uma provocação, não é uma ofensa, mas para que serve um filósofo hoje no mundo, na complexidade que está o mundo? Para que serve um crítico de arte? Entendeu? E isso interessa ao Brasil. E, assim, o dinheiro que o governo jogou, por exemplo, de renúncia fiscal naqueles programas ProUni, deve ter sido, eu não tenho dado, mas deve ter sido muito maior do que o Reúne. Muito maior, assim, e impediu quantas universidades públicas nesse estilo do Darcy poderiam se criar com dinheiro do ProUni, entendeu? De bolsa, que foi renúncia fiscal, que é um dinheiro do governo e de todo mundo. Aí tem várias coisas, assim, eu não sou super favorável ao ProUni, mas já vi muita gente que eu considero, assim, né, fazendo uma defesa porque a gente não teria tempo hábil para colocar essas pessoas que o ProUni assistiu, dar um salto, sabe? Assim, as pessoas se qualificarem, num certo sentido, né? Agora, claro, eu acho que o investimento tem que ser no que vai ficar, no público, né? Porque o privado, você investe, o ProUni é um investimento que, né, você investe em uma universidade que pode continuar ou não, que pode ser boa ou não, você não tem controle. Né? Então, mas aí eu Essa acho ideia que o Bruno traz, para mim, cai na. Tá escutando? Tô. Traz é só assim no aspecto que a educação vem ser só a educação do ensino superior vem ser também ser só uma questão do aparelho ideológico do Estado, que é a meio de reprodução dos próprios meios de produção que ele fala. Eu não sei falar o nome dele. Artus. Pode ser. Sim, tem isso também, né? Pode ser. Tem isso também, assim, claro. Ó, e aí a gente entra numa outra coisa. É lógico que a universidade e a escola, elas têm, enfim, mesmo as boas, elas têm forte teor ideológico, né? Claro. A escola também reproduz algumas coisas, por mais que a gente goste da escola pública. É claro, tem elementos que a gente tem que pensar aí, sim, né? Mesmo. Por isso que eu acho que a filosofia e as ciências sociais, né? E na verdade, assim, vou até discordar um pouco. Eu não acho que elas são um pouco privilegiadas. Ao contrário,
Eu acho que são disciplinas muito privilegiadas, até porque no Brasil a gente tem uma perspectiva meio de doutorzismo, né, de que todo tipo de trabalho que não é intelectual, que tem alguma coisa de manual, é menor, né. Eu acho que a gente sempre teve um pouco isso, é forte no Brasil ainda, né. Então por exemplo, a gente quase teve um presidente que era formado em filosofia, né, teve um presidente formado em ciências sociais, né, então são as elites, né, as nossas elites elas saem da FEFELESH, que é a faculdade que foi feita para isso, né, saem daqui da UNB também, né, se vocês pensarem, geralmente eles têm essas formações, direito, né, Professor André, um dos nomes menos conhecidos da Primeira República é a República dos Bacharéis, porque todos saíram da mesma universidade, né, do Largo de São Francisco, e todos formados em Direito. Então, é uma coisa forte pra caramba. Nós da licenciatura que somos os penetras. A licenciatura, ela então, eu não sei como é que foi na geografia, tá, mas na filosofia foi uma briga de gente que não fala comigo. Eu não sou uma pessoa muito querida, né, mas, assim, as pessoas não falam, de não se falar mais, porque ninguém queria, muita gente, né, não ninguém, muita gente da antiga, e com várias questões que eu acho que não são também desprezíveis, dá para discutir, são argumentos. Eles não queriam a licenciatura noturna, eles não queriam. Eles queriam que a filosofia continuasse um núcleo de elite de formar os melhores. Pensaram, para que formar um monte de filósofo? Exatamente, para que formar um monte de gente mal formada? Né, assim, que é a ideia de uma universidade de massa, né? Que é o que eles falavam, né? A universidade vai se transformar numa universidade de massa. Né? Claro, parece uma coisa horrível. Eu realmente não concordo, tal, assim, com essa ideia, mas que, num certo sentido, a licenciatura ela é um intruso, né? Nesse universo. Tanto que as disciplinas que ninguém se interessa, porque pelas quais ninguém dá nada, são as disciplinas de ensino, estágio, tal, porque são disciplinas que tem que pôr a mão na massa, né, sabe, assim, né, não é só o debate, não é só o bacharel, né, a república dos bacharéis. Mas, enfim, eu acho que são questões, assim, da universidade, que eu acho que a gente vai falar sobre isso, tal, assim, acho que vai acabar não dando tempo de falar do texto da Nicole, mas eu falo rapidamente, assim, inclusive porque, como eu falei para vocês, depois eu vou transcrever, talvez, essa aula, para se transformar num discurso do livro. Eu estou fazendo um livro, né, eu e mais uns alunos estamos fazendo um livro desse curso, assim, pegando um pouco as aulas que a gente transcreve, mas a gente não transcreve todas as aulas do mesmo curso, a gente mistura, né, porque algumas aulas ficam melhores, outras piores e tal. E da outra vez que eu fiz essa aula sobre a UNB, ela foi bem curtinha, porque não deu tanto assunto, as pessoas não se interessaram tanto, era para uma turma de direito. Se interessaram menos, ou eu estava menos inspirada também. E aí que eu queria hoje falar do texto da Nicole, mas o texto da Nicole O'Hara, eu acho que também eu posso meio que só deixar indicado, e aí a gente trata rapidamente na próxima aula, porque a gente já vai entrar no texto Kant. Inclusive, a primeira aula já vou colocar lá para vocês o desenho lógico do texto. Eu quis colocar esse texto da Nicole também, um pouco por causa de tudo isso que a gente está falando. A gente fica lá naquele método estruturalista que parece assim, poxa, então a gente fica preso no texto, e quando a gente dá o salto para fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, pensar o Brasil ou pensar as nossas questões contemporâneas. A filosofia, portanto, ela não tem esse movimento, né, que é um pouco o que a Nicole fala a partir do ponto de vista da história, que é o problema do anacronismo, né? Você fala assim, não, mas isso é anacrônico, você não pode falar isso do Platão, você não pode falar isso do Kant, porque é anacrônico. E a Nicole pega esse texto, o texto que é o Elogio do Anacronismo, que é o final desse livro aqui, né, que é o Elogio de Atenas, a Tragédia de Atenas, em que ela vai falar exatamente do termo democracia na Grécia, né? Então ela pega esse termo democracia na Grécia e ela vai dizer, é claro que nós historiadores sabemos que o termo democracia na Grécia é um termo, quando surge, é um termo pejorativo, porque demo, kratos, é a briga, né, o kratos, a tensão do demo, do povo, dos não melhores, dos piores. Então, ao invés de você ter o governo dos melhores, daqueles que estudaram na USP, na FEFELESH, né, você tem o governo dos piores. E mais, a Nicole fala também da formação da palavra.
o modo de dizer os governos em grego, até a palavra democracia, depois tem a aristocracia, mas até a palavra democracia, ela era formada com o termo arqué, que arqué é aquilo que funda, aquilo que é a base. Então, era mona, arqué, oliga, arqué. Né? Então, é a arqué dos oligarcas, é a arqué do rei. Agora, a democracia não é demoarqué. Então, não tem uma arqué do povo. Por que não tem uma arqué? Porque a democracia, ela é sempre, vai dizer a Nicole, ela é sempre parte, não existe o todo. Não existe a arqué, não existe a tomada de poder completa. Então, ela sempre carrega, mesmo como um termo pejorativo, e aí ela recupera essas questões por dentro do problema grego, essa noção de kratos, de que uma parte lutou com a outra para tomar o poder, que é a ideia de democracia, né? Uma parte lutou com os tiranos para tirar os tiranos do poder para assumir esse poder. E esse kratos, portanto, essa parte que está em embate, ela está marcada na palavra. E aí ela fala, nesse sentido, num exercício controlado de anacronismo, eu posso deslocar as perguntas. E ela fala isso também a partir de uma questão que vai ser muito importante para nós, eu acho que também é muito importante para tudo que a gente falou agora, que a Nicole Loha, ela foi aluna do Jean-Pierre Vernant, que é um autor, um helenista, um autor de história grega muito importante. Ele escreveu um livro que chama A Origem do Pensamento Grego, na qual ele era um marxista, né, o Jean-Pierre Vernant, ele faz um movimento que é exatamente separar a Grécia da modernidade. Ele diz: nós não somos gregos, os gregos não são como nós não devemos ficar espelhando a nossa vida filosófica nos gregos, a nossa racionalidade nos gregos. E por que ele faz isso? A Nicole diz que ele faz isso como marxista, como político, porque a ideia de homem eterno e de que nós sempre fomos iguais, de que na história há uma constante que é a natureza humana, e que a racionalidade humana, por exemplo, grega e moderna é a mesma, só em outros pontos de evolução, tal como a gente vai ver no Hegel, no Nietzsche, tal como é da tradição filosófica, apaga exatamente o elemento de mudança que é a perspectiva política moderna. Porque se existe o homem eterno e as verdades eternas, e o homem sempre foi assim, e a sociedade sempre foi assim, e existe uma verdade eterna do ser social, isso significa que sempre será assim. Isso é a tópica do pensamento conservador, o homem eterno, né? Uma substância humana que é constante. Então, o Vernant, que é o professor da Nicole, faz esse movimento de marcar que qualquer anacronismo em direção ao homem eterno é não político, é perigoso, inclusive. Porque você cria uma espécie de dimensão de que a Grécia é o passado do homem moderno e que a gente pode se espelhar nos gregos. E você faz uma linha, né, ligando aquele tempo ao nosso. Aí a Nicole diz que, como aluna do Vernant, ela reconhece esse elemento do perigo do anacronismo das ideias eternas, que é um perigo filosófico. Né? Na filosofia, a gente vai ver isso também, essa noção de que o homem sempre foi assim, de que as coisas sempre foram assim, de que sempre foi assim e sempre será, é uma ideia que repõe o status quo, né? Sempre foi assim, sempre será. Há uma constante, que é o anti-marxista, totalmente, né? Marx diz, né? O capitalismo ele marca um modo de produção que é totalmente histórico, né? É infinitamente histórico, né? É perpassado por elementos históricos. É exatamente essa dimensão histórica do capital que ele explicita, né? Que é aqui agora, não é a Idade Média era a modo de produção era outra, portanto, toda a relação com a mercadoria e com o homem e a sua força de trabalho eram outras, né? Então ele fala isso. Então Jean-Pierre Vernant nesse sentido é marxista de carteirinha nesse sentido, mas quando ele vai estudar a Grécia, ele separa. Então eu vou estudar a Grécia, eu vou estudar a Grécia. Eu sou um antropólogo estudando a Grécia. Tanto que a Nicole vai dizer, depois vai se chamar Antropologia da Grécia Antiga. O que um antropólogo faz? Ele olha de longe e ele não imprime no outro os seus valores. É um outro radical, é uma alteridade radical. Então, quando a Nicole fala de pensar o anacronismo a partir da Grécia,
ela tem que, num certo sentido, se afastar daquilo que é a sua origem, o Vernan, sabendo dos perigos que estão dados lá. E aí ela fala disso. É importante um anacronismo controlado, um anacronismo como método, um anacronismo que sabe que é anacrônico. Eu sei e eu tomo todos os cuidados, mas, ao mesmo tempo, eu consigo imprimir naquele problema antigo um elemento novo que é capaz de iluminar pela repetição ou por algum elemento que está lá e também está aqui, essa conjunção. Por exemplo, ela vai falar, a Nicole, da França, que foi colaboracionista, uma parte da França, portanto, colaborou com o nazifascismo, e depois, quando a França precisa se reunir, ela precisa se reunificar, a ideia de que você esqueça essa parte. Então, essas coisas que a gente sempre fala, não, essas coisas de polarização, né? A polarização, que horror, vamos esquecer isso. Aí o que a Nicole diz? É preciso, então, retomar a noção de democracia grega, né? Quem tomou o poder? Quem lutou por ele? São esses que podem perdoar, né? Você não pode, são eles que podem se reconciliar, ou não. Então, essa reconciliação ela não pode ser forjada numa nova arqué, numa totalidade, né, do poder. Então, agora passou, porque passou, anistia geral e restrita. A gente viu o que dá anistia geral e restrita, né? A gente está vendo agora, né? Você não faz as contas com aqueles aqueles que podem perdoar não foram convocados ao perdão, para perdoar, né? Inclusive, aí isso não tem nada a ver, lembrei agora, eu tenho um amigo da filosofia que estudou exatamente esse tribunal, o Tribunal da Verdade, né? Os tribunais de perdão pós-ditadura de vários países, né? Porque você tem que fazer uma cicatrização social, mas a cicatrização social não se faz à custa daquele que lutou, do Democratos, né? O Kratos está lá, né? Você tomou o poder, né? Você tomou com força, com sangue, né? Com dimensões que precisam ser, que não podem ser escondidas. Então, essa questão um pouco que a Nicole retoma, ela fala assim, então, aquela questão lá da democracia grega, ela pode ser revista aqui, e está na palavra, no certo sentido, na própria construção da palavra. Então, ela fala assim, é uma questão que pode ressoar daqui para cá, de forma muito controlada. Vale lembrar que todo o texto dela, A Tragédia de Atenas, é muito legal, tá? Eu super indico. Fala de um problema, ela fala de Atenas, mas fala de outras cidades também, tá? Ela fala que tem o problema da Grécia Atenas, né? Atenas não era Grécia, a Grécia ela era várias cidades, inclusive as línguas eram diferentes, as formas de Estado, Esparta e Atenas, então em várias outras cidades. Mas ela fala de um constituinte interno à política grega, que é a estase, e é a guerra civil. E é uma palavra que é um termo que os gregos nem enunciam, porque a guerra civil ela é lá onde a política fratura, né? Lá onde você tem a dimensão política falha, e essa dimensão de uma violência informe vem à tona, porque é onde a sociedade se dobra sobre si mesma. O irmão mata o irmão, ou como ela diz, o irmão matou o irmão, o camponês, em vez de cultivar o campo, ele usa a foice como arma, o artesão usa os seus instrumentos como arma, ou seja, você tem uma espécie de mundo às avessas. A mulher se veste de guerreiro, né? Então você tem uma espécie de mundo às avessas de uma sociedade que se desestrutura, exatamente porque esse poder ele está em jogo. Então ela vai falar muito disso nesse livro, e o último capítulo é exatamente o elogio do anacronismo. Então a questão do anacronismo, a gente vai ver um pouco no texto do Kant, que eu vou mandar para vocês a aulinha. Eu vou fazer a leitura estrutural do texto do Kant, que é esse ideias... deixa eu pegar. Ai, gente, vai cair tudo. Vocês não imaginam como tem tranqueira aqui nessa casa. Cai carrinho, cavalinho. Então, esse livro aqui que a gente vai ler, Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita. Eu vou usar esse volume, mas eu acho que o que está lá para vocês é outro, porque a gente não achou esse aqui. Esse aqui é interessante porque tem a introdução do Ricardo Terra, que é um filósofo lá da USP, né? Aquelas uspiana chata, né? Que foi meu professor, né, na verdade. Mas o texto que eu escolhi, essa ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, ele é um texto muito fácil de ler estruturalmente, porque ele já é estruturado em teses.
vocês vão ver de uma tese passar para outra, passar para outra, passar para outra. Então, é como se os parágrafos já tivessem demarcados, o que não é sempre comum nos textos. Então, é muito fácil ler é muito mais fácil ler como o argumento se estrutura. Por outro lado, claro que a gente vai ver o argumento no argumento, né? Que é aquela ideia da leitura estrutural. A gente vai ver como a estrutura do argumento se comporta. Mas, ao final, eu vou propor para vocês um certo deslocamento desse texto, porque esse texto ele vai ser muito importante como um texto fundante, com os problemas todos que tem, enfim, do direito internacional, que, por exemplo, é retomado pela Hannah Arendt ou por vários outros pensadores ao final da Segunda Guerra, quando você tem que pensar numa constituição supranacional para poder condenar, porque senão você não tem como condenar os crimes de guerra, porque eles estavam inscritos, vamos dizer assim, numa constituição específica de um país. Então, como você condena em nome da humanidade? Então, todas as questões que vão aparecer um pouco nesse texto do Kant. É claro que o Kant não está pensando nisso, né? Ele não está pensando no direito internacional da Segunda Guerra, mas ele traz elementos que podem ser deslocados para se pensar essa questão num outro tempo histórico. Então, é um pouco esse movimento. Esse movimento eu vou mandar para vocês no videozinho. É um videozinho bem simplesinho, explica bem o que é também a leitura genética do texto, essa leitura genética Professora, do texto. Diga. aquele termo direito cosmopolita tem a ver com isso? Eu estava lendo sobre o Jean Monnet, que idealizou a União Europeia, aí ele cita o Kant, tipo, como conseguir que a Europa não tenha guerras. Porque os caras só tiveram guerras, né? Nos 2 últimos séculos. Na verdade, tem a ver com isso? Tem. O Kant vai propor esse direito internacional, inclusive de uma forma bem, como é que eu posso dizer, bem política. Não é uma coisa assim, é uma coisa transcendental, tal. Ele diz assim, a guerra e a inconstância dos estados, ela é motor da história. Então, ela faz parte. Mas como é que a gente consegue aprimorar essas estruturas? Então, sim, é um texto com todas as críticas, claro, que vão se fazer, né? Não estou fazendo nenhuma defesa do Kant e tal. Então, a primeira coisa que o Goldschmidt fala, a gente não lê acusando ou recusando, a gente lê. É a primeira coisa que a gente faz, né? Depois a gente fazer esse deslocamento, como a Nicole faz, esse deslocamento para responder uma questão que o texto não põe, tem que ser muito delicado, porque senão, a Nicole diz, a gente vira a pior forma de jornalista, né? Entre aspas, vai falar mal de jornalista, não é historiador, você está juntando um monte de coisa e vocês sabem que isso acontece, né? Então você vai usar uma coisa que aconteceu no século XV para justificar algo que está acontecendo agora, de um modo selvagem. E, no mais das vezes, também retrógrado, né? Conservador, porque você mostra só aquilo que aconteceu lá, o que acontece aqui. Ela fala, não é assim, tem que ter muito cuidado, né? Então, ela vai mostrar, ou, por exemplo, voltando aqui o Kant, recuperar, então o Kant tinha razão, não é essa a questão, né? A gente vai entender o texto dele, nos seus movimentos internos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que existe, sim, claro, uma localização genética do texto, principalmente porque é um texto político, mas talvez ele não seja tão importante assim do ponto de vista filosófico, e depois como a gente pode deslocar esse texto, depois de ter compreendido, e exatamente porque a gente compreendeu a estrutura do texto, a responder questões que estão para além dele, que ele não poderia ter respondido nesse posto, né? Não poderia, mas a Europa vive em guerra, né? O Kant, inclusive, tem um texto que chama A Paz Perpétua, né? Que é bem irônico, assim, que ele é do final do período da Revolução Francesa, quando o negócio começa a ficar sanguinário, né? Então, e ele escreve A Paz Perpétua, né? É o que é a paz perpétua. Ele fala, a paz perpétua pode ser um cemitério, né? Assim, a paz perpétua pode ser, né? A paz romana, né? Todo mundo fica quietinho, né? Ninguém abre a boca. Mas o que pode ser um compromisso também, e é bem irônico realmente esse texto, mas o que pode ser um compromisso entre os estados para que essa paz, né, esse tratado de paz, ele se fundamente? Do ponto de vista político, não do ponto de vista transcendental. Inclusive, é um livro que é muito estranho dentro do aporte kantiano, né? Porque o Kant tem aquela ideia da lei moral, que a lei moral é a lei em nós, que é, né, essa imagem do bem que guia, que está em nós, porque a nossa racionalidade, se for posta em uso, no seu uso esclarecido, ela vai levar
a que nós entendamos, porque ela tem que concordar com ela mesma, o que é o bem supremo, porque ela não pode discordar dela, e nós sabemos racionalmente o que é o melhor, né? Porque a gente fala, mesmo o pior facínora sabe que não pode universalizar suas máximas, portanto, ele sabe que ele está transgredindo uma lei moral, então tem toda essa questão. Só que aí o Kant deixa isso de lado e vai para a política. É muito interessante também esse movimento. A gente vai ver um pouco quando a gente for falar desse texto aqui, tá? Então, gente, eu vou deixar vocês aqui, porque ó, a gente já está quase, daqui a pouco, vou parar aqui a gravação, porque daqui a pouco para de gravar.